Bom, pessoal, estamos aqui chegando na nossa última unidade para analisar o controle social e política criminal. Quando a gente pensa em controlar a criminalidade, existem dois caminhos político-criminais que se apresentam de maneira antagônica. Bom, dentro de uma primeira linha de raciocínio, eu terei menos crime quanto maior for o domínio e a ordem do Estado, ou dois, eu terei menos crime quanto menor for essa intervenção do Estado. E aí? A que linha político-criminal vocês se vinculam? Dentro de uma primeira linha de raciocínio, nós temos então as políticas de lei e ordem e de tolerância zero. É uma política que encontra sua maior expressão no sistema norte-americano, com a implementação de políticas de endurecimento penal, adotadas sobretudo a partir do tratamento político de Rudolph Giuliani em Nova York. E esse modelo político tem se projetado para todo o mundo. Aqui no Brasil nós temos diversas leis que se aproximam dessa linha de raciocínio. É o caso, por exemplo, da Lei dos Crimes Hediondos, da Lei Antiterrorismo e de tantas outras leis brasileiras que passam pela ideia de supercriminalização, de hipercriminalização. Dentro do pensamento de lei e ordem e de tolerância zero, há que se destacar também a nova escola de Chicago, quando traz a teoria das janelas quebradas. Para a teoria das janelas quebradas, nós teremos um experimento sociológico, que é feito, em que se vai analisar que um carro deixado com as janelas quebradas, seja em um bairro de periferia, seja em um bairro nobre, esse carro ele cria um ambiente de desordem que impulsiona outras práticas de desordem. E dentro dessa lógica, passa a se defender que a criminalidade não estaria propriamente relacionada à pobreza, mas sim relacionada à falta de ordem social. E é justamente dentro dessa linha de raciocínio que Rudolph Giuliani começa a implementar políticas de endurecimento, políticas que associam o crime não à pobreza, mas à desordem, de maneira que quanto maior a ordenação social, maior controle e menor a criminalidade. E aí, vocês concordam com esse tipo de pensamento criminológico e político-criminal? Bom, pessoal, por óbvio, eu e a professora Daniela Portugal, nós não concordamos com essa política de lei e ordem e com esse movimento repressor de tolerância zero. Na verdade, a grande maioria da doutrina penal não vai concordar com esses movimentos de expansão do direito penal e de maior repressão por parte do Estado. Hoje, o que modernamente se estuda na criminologia, em verdade, são movimentos deslegitimadores do direito penal, a exemplo do minimalismo. E o que vem a ser esse minimalismo? O minimalismo ele prega uma retração do direito penal para que ele seja aplicado somente em casos de última ratio, em que o direito penal seja realmente a última esfera de combate, a última esfera de controle. Ou seja, o direito penal só deve interferir em situações de violação a bem jurídico muito relevante para a sociedade. Dessa forma, diversos crimes que hoje nós conhecemos, eles iriam sair do nosso Código Penal, a exemplo dos crimes contra a honra e a exemplo de outros crimes sem violência ou grave ameaça, como a situação de um furto. Só que um passo mais adiante, um passo mais radical nessa movimentação de deslegitimar o direito penal seria a situação do abolicionismo. Para alguns abolicionistas, o minimalismo seria um primeiro passo, seria uma forma da sociedade se acostumar a realmente a abolição do direito penal. O abolicionismo, portanto, prega outras formas de resolução do conflito. Por exemplo, a conciliação, por exemplo, a mediação. E esse sistema já tem sido timidamente implantado em alguns lugares através do que nós conhecemos como justiça restaurativa. Bom, pessoal, então essas foram as nossas videoaulas. Espero que vocês tenham gostado e fiquem de olho nas nossas dicas lá no Moodle. Nós indicamos também para vocês alguns filmes para que vocês possam um pouquinho refletir sobre o direito penal e sobre a criminologia. Até a próxima!